Mateando ao pé do braseiro, conto causos e amedota, e o fogo, velho campeiro, me aquenta o bico da bota, e pra cantar o Brasil inteiro, saí do fundo da grota. Bom dia, boa tarde, boa noite, o horário que você estiver vendo esse vídeo. Será iniciada a apresentação do analisador semântico para um compilador BATI. Os alunos responsáveis por esse trabalho são Eduardo Gavião, Matheus Bonfim e William Uber. O professor responsável é o professor Dr. Helder Schimberger. Será apresentada aqui uma breve estrutura da apresentação. Será realizada a introdução, onde será introduzido alguns aspectos da verificação semântica, apresentadas verificações semânticas que foram implementadas, a implementação dessas validações semânticas, mostrando o código, realizando alguns testes, e a apresentação do DERT. Será agora apresentado uma breve introdução da verificação semântica. Desde o início fazendo uma retrospectiva do que foi feito até o presente momento, foi realizado o analisador léxico, onde foi validado as palavras do código-fonte e obtido uma lista de tokens. A partir dessa lista de tokens, foi, a partir do analisador sintático, validada a sua estrutura e obtido assim a árvore sintática. Porém, a partir da árvore sintática, consequentemente da análise sintática, várias regras semânticas impostas pela linguagem não podem ser verificadas durante essa análise. Para tal, a presente momento, se enquadramos no analisador semântico, onde ele visa a delimitação de regras que estabeleçam e definam o significado ao código-fonte. Para tal, será realizado um processo de análise dirigida por sintaxe, onde, percorrendo a árvore sintática obtida pela análise sintática, é possível armazenar os dados referindo às variáveis dentro de uma estrutura, no caso, a tabela de símbolos, onde será armazenado o escopo, nome e o tipo da mesma. Fazendo uma melhoria e muito por utilização da mesma em algumas validações semânticas, foi criada a tabela de símbolos relacionada a informações de funções, onde você vai ter o nome, o tipo de retorno e a quantidade de parâmetros de cada uma das funções declaradas. Serão introduzidas agora as validações semânticas que foram implementadas para o compilador BATI. Primeiramente, foi verificado a unicidade de variáveis, ou seja, se a mesma variável foi declarada mais de uma vez dentro de um escopo, a existência de variáveis, ou seja, caso uma variável esteja sendo utilizada, se ela foi ou não declarada previamente, a unicidade de função, que é análogo à unicidade de variáveis, o tipo de retorno da função, caso o tipo inserido na hora de declaração de uma função é o mesmo da variável de retorno da mesma. Caso uma função seja utilizada em uma atribuição, se a mesma foi declarada previamente. Caso um parâmetro não foi declarado previamente antes de ser usado. Se a quantidade de parâmetros da função é a mesma na atribuição do que na hora da declaração da mesma. Se foi realizada uma divisão por zero. Se uma variável foi declarada, porém não utilizada. A compatibilidade de tipos na hora da atribuição. Se, por exemplo, um inteiro está recebendo de fato uma operação que resulte em um inteiro, ou se ele está recebendo uma string on, ou número real. E compatibilidade na operação lógica. Isso enquadraria no escopo mais de um laço ou de uma estrutura de decisão. Se caso
os identificadores envolvidos na operação lógica eles sejam do mesmo tipo. É aqui um breve exemplo de uma validação semântica que foi executada acima de um código-fonte. Por exemplo, a variável C ela não foi declarada previamente, então vai gerar um erro do tipo erro semântico mais variável C não foi declarada, indicando a linha e a coluna que o erro acontece, assim como outros erros semânticos. Será agora introduzido a implementação dessa validação semântica, apresentando código e testes. Olá, tudo bem? Meu nome é Matheus Bonfim. Irei dar prosseguimento à apresentação, mostrando sobre a implementação, que é a parte do código, e também fazendo alguns testes, para demonstrar a validação semântica do compilador Batch. Iremos adentrar agora para o código em si. Como demonstrado pelo Uber, a verificação semântica do compilador Batch baseia-se em duas partes principais, que será a árvore sintática, que já foi produzida nas fases anteriores, e as tabelas de símbolos, agora sendo duas tabelas, a tabela de variáveis e a tabela de função. Basicamente, o que eu irei demonstrar aqui é como que será feito esse processo. Como é possível notar, nós temos aqui a parte léxica, que foi feita anteriormente, já demonstrada. Também a parte sintática, com nossa árvore, toda a demonstração, até da parte do desenho da árvore em si. E aqui adentramos para a parte semântica, onde nós montamos uma classe chamada Semantic, e onde ele também recebe o fluxo de tokens. E basicamente nós chamamos esse análise semântica, que é um método daquela classe. Antes de entrar na parte da análise semântica, irei demonstrar como que foi estruturada uma das ferramentas principais para essa verificação, que são as tabelas de símbolos. Aqui está um diretório chamado tabela de símbolos, e nós temos duas classes principais. A primeira será a variable. A variable ela é simples, ela é uma classe onde nós temos o nome, o tipo e se a variável já foi usada. E temos alguns getters e setters, como é possível notar. E basicamente essa variable ela é utilizada nesse arquivo symbol tables, onde há duas classes principais, sendo uma classe de variáveis e uma classe para função. Essa classe para função, quando nós fomos desenvolvendo e implementando esse analisador semântico, foi necessário principalmente para nós sabermos qual é o tipo da função e quantos parâmetros essa função tinha, como e essa função iria receber. Então nós colocamos ali quantos números de parâmetros ela também tem. Então nós criamos essa classe symbol table, que é a tabela de símbolos para variáveis, onde ela nada mais é que um dicionário. E nós adicionamos aqui, temos algumas funções como adicionar variável na tabela, como é possível notar, conforme o escopo, colocamos todo o nosso símbolo em si. Também temos outras funções como exit para verificar se a variável já existe, também outras funções para retornar o tipo da variável, passando ela como parâmetro. Comparação entre tipos também temos propriamente na classe da tabela de símbolos, como é possível notar. Também checar se o uso das variáveis, entre outros. E além disso, nós temos também o mesmo funcionamento para uma tabela de símbolos de função, mas sendo um pouco mais simples, porque ela é um pouco menor. E também temos que ela será um dicionário, teremos algumas funções como add para adicionar na tabela, para saber se existe, retornar o tipo de função, checar o número de parâmetros, entre outros que podem ser demonstrados aqui. Ok. Dado a estrutura de tabela de símbolos é feita e pronta para ser aplicada, como assim que já está sendo desenvolvida desde a parte léxica, nós vamos adentrar a parte do analisador semântico, como é possível notar, onde nós criamos essa classe chamada Semantic. Como dito, o analisador semântico ele baseia-se em essa verificação semântica baseia-se na tabela de símbolos e nessa árvore sintática. Então, através dessa classe, nós vamos percorrer novamente a parte sintática, mas não fazendo uma análise sintática como que foi feito, que foi da parte de estrutura, e sim da parte de reconhecimento de significado do código. Então, através dessa tabela de símbolos, nós iniciamos a tabela de símbolos de variáveis, como é possível notar. Também iniciamos a tabela de símbolos de função, como é possível notar. Algumas
alguns atributos como escopo, retorno de função, número de parâmetros, a própria tabela de símbolos de função, no caso, como é possível notar, o nome do escopo, entre outros diversos tipos, né, de atributos que são utilizados nessa parte, né, que é uma análise semântica dirigida pela sintaxe. Aqui nós temos algumas mensagens de erros, os mais comuns que iremos utilizar, e basicamente, como demonstrado lá na main, nós chamamos, primeiramente, para começar a análise semântica, o método chamado análise underline semântico. Então, nós vamos aqui demonstrar por onde nós começamos a análise semântica, que é por essa função. Então, basicamente, nós tentamos percorrer nossa árvore, a partir de todos aqueles métodos, né, que foram feitos na parte sintática, e caso ocorra algum erro semântico, nós levantamos esse erro e mostramos para o usuário e interrompemos o processo de compilação. Então aqui nós estamos aqui dentro de função, né, do code, e basicamente um exemplo hipotético, nós entramos aqui dentro de função, e dentro de função nós já começamos a pegar alguns parâmetros e pegando coisas relevantes para a tabela de símbolos em si. Então nós inicializamos já o número de parâmetros igual a 0, colocamos o retorno da função, já armazenamos, pegando, né, o token daquele retorno de função, o escopo, e basicamente nós já vamos fazendo algumas verificações. Será que a função já foi declarada? Usamos aqui, function symbol tab existe, esse nome de função já existe, essa função já está lá dentro, então nós vemos, e se acontecer, né, que já existe, nós já colocamos, essa função já foi declarada e lançamos um erro, mas essa função já foi declarada. Então nós temos vários tipos aqui de métodos e verificações semânticas junto com a tabela de símbolos, com vários métodos que existem nas classes, né, de tabelas de símbolos. E como é possível notar aqui, onde é feito todo esse percurso. Caso o professor tenha interesse em saber como foi feito um passo a passo disso, porque é bem grande, né, o código ele é bem extenso, pode contatar, entrar em contato conosco. E basicamente a ideia é essa, usando aqueles métodos como adicionando na tabela de símbolos, entre outros, nós vamos fazendo algumas verificações e vendo principalmente tipo, também se a variável já foi declarada, e entre outras, unicidade também. Então nós vamos fazendo algumas verificações que foram as validações demonstradas, né, pelo Uber, as 11 validações semânticas, né, que nós fizemos. E basicamente, num geral, nós temos esses erros semânticos como são demonstrados, né, mostrando desde qual variável está sendo colocada, né, e já foi declarada, um exemplo aqui, e mostrando a linha e a coluna para cada caso específico. Então foram mensagens conforme o contexto, mostrando, você colocou errado, né, nessa linha, nessa coluna. E para ficar de um jeito mais prático, vamos adentrar agora para a parte de verificações, de testes, né, dessas validações semânticas. Como são 11 validações semânticas, né, e é difícil lembrar de todas as validações, né, que foram demonstradas pelo Uber, eu chamarei ele agora para me auxiliar e falando quais validações semânticas vão ser necessárias serem feitas, e conforme ele vai falando para mim, e eu vou testando e nós vamos vendo como que o código se comporta, né, com esses erros semânticos em si. Então, irei chamar o Uber aqui agora para me auxiliar nessa parte de validação semântica. Serão 11 validações semânticas que nós faremos e o Uber vai verificando, né, conforme ele apresentou, quais são as verificações semânticas que iremos fazer e eu vou testando aqui no código, ok? Então, irei abrir aqui o arquivo 2. Boa noite, como o Matheus acabou de comentar, vou estar auxiliando ele nessa parte de verificação e realizando os testes para verificação se as regras semânticas foram devidamente implementadas. Em primeiro Não pode falar qual é o primeiro? Em um primeiro momento será realizada a execução do código e verificação da não existência de erros semânticos. Então, irei colocar aqui file 2, que é o nosso arquivo. Então, é possível notar que a análise léxica concluída, análise sintática concluída e análise semântica concluída. Como primeiro possível erro, foi anexado como sendo verificação de unicidade de variáveis. Ou seja, caso vocês lembrem do que foi mencionado no começo da apresentação, a variável era definida pelo escopo.
Ou seja, caso vocês forem ver, a variável a declarada como parâmetro da função multiply dois numbers, ela não é a mesma caso ela fosse declarada na função principal, por exemplo, na batia. Então, caso, por exemplo, a variável result fosse declarada novamente dentro da batia, seria de fato realizado e avisado ao usuário que o erro semântico. Então vamos lá. Vou executar. Acabei de colocar aqui guri result, file 2 e lançado o erro. Sintático correto, léxico correto e erro semântico. O erro semântico, mas a variável result já foi declarada. Linha 11, coluna 16. Isso. É uma maneira muito fácil de verificar que, de fato, está sendo verificado o escopo. Declarar uma variável A na função principal batir e verificar que não será gerado um erro semântico. Guri A. Colocamos aqui. File 2. O interessante é que ele lança nós fizemos um warning, que basicamente não é um erro, mas é um aviso para colocar que a variável não foi utilizada. Ele coloca aqui, ó, variável A declarada, mas não utilizada. É só um warning, só para avisar para o usuário que ele colocou, mas não utilizou. Então, né, talvez possa ser, né, consumo de memória que não seja necessário. Bom, dando continuidade à validação e realização de testes, será verificado agora a existência de uma variável, ou seja, no processo de atribuição de leitura ou de inserção de dados em uma variável, é verificado se a mesma foi previamente declarada. Um exemplo, por exemplo, na função multiply dois numbers, caso seja por algum erro de digitação, por exemplo, ele digite result, por exemplo. Será gerado um erro onde a variável result não foi declarada previamente. File 2. Erro semântico, mas variável result não foi declarada. Linha 4, coluna 5. Beleza. Bom, outro ponto é com relação à unicidade de uma função, ou seja, se a mesma função não foi declarada duas vezes, ou seja, o mesmo nome de função foi utilizado mais de uma vez no código-fonte. Por exemplo, caso a função multiply dois numbers fosse declarada outra vez posteriormente à mesma. Colocando aqui então duas vezes multiply dois numbers. Vamos verificar o erro. Correto? Uhum. Mas a função multiply dois numbers já foi declarada. Então se o usuário tentar declarar duas vezes a mesma função, né, no caso, né, até com o mesmo nome, dará erro. Uhum. Bom, agora ainda continuando com verificações acerca das funções, caso o tipo da função seja diferente do tipo de retorno. Se por acaso o usuário sem querer colocou na declaração da função barbaridade gurizão em vez de guri e tentar retornar uma variável do tipo guri, é gerado um erro. Então colocarei aqui gurizão, correto? Correto. E basicamente ele colocou guri para retornar como fosse um int, né? E na verdade ele está retornando como fosse um float. File 2. Erro semântico, mas result não é um tipo de retorno válido para a função multiply dois numbers. Ele dá toda uma mensagem completa para o usuário, né, bem entendível qual é o erro que está acontecendo, a linha e a coluna em si. Ctrl Z. Outro ponto, ainda acerca das funções, é a verificação se a mesma foi declarada previamente. Como, por exemplo, na chamada função no escopo principal, caso mesmo digitasse errado a função multiply dois numbers. Então, colocar um T aqui. Uhum. Então, ele colocou um T ali, não existe essa função, correto? Correto. Então, erro semântico, mas a função multiply dois numbers T não foi declarada.
Correto. Outro ponto é caso dentro da função multiply 2 numbers seja passado uma quantidade de parâmetros distinta das que foram definidas lá na declaração da mesma. Por exemplo, se fosse passado 3 parâmetros, geraria um erro semântico. Coloquei outro parâmetro i. Então, coloquei file2 e erro semântico. Masbá, quantidade de parâmetros incorreta na chamada da função multiply 2number. Linha 13, como é possível notar, coluna 55. Correto? Correto. Agora que as verificações acerca das funções já foi concluída, será adentrado um pouco mais acerca de operações matemáticas. Caso seja encontrado uma operação matemática onde ocorre uma divisão por zero, será gerado um erro semântico. Então vamos fazer aqui uma divisão por zero. Colocar então i, que é um tipo inteiro, igual a i, pode ser no caso j dividido por zero. O que você acha? Tudo certo para... Só coloca ponto e vírgula. Vamos lá então, file 2. Erro semântico, masbá, divisão por zero, linha 11, coluna 13. Outro ponto muito importante é caso haja incompatibilidade na atribuição de uma variável. Por exemplo, uma variável do tipo int, ou seja, guri, está recebendo uma operação matemática ou uma variável de outro tipo, uma string ou um float, ou seja, um gurizão ou um fandango. Então, vou colocar um exemplo aqui, pode ser? O Caso i, tem alguma opção que você queira testar? caso o i receba uma string elder, por exemplo, aí geraria um erro. Elder, o diretor. Certo? Ponto e vírgula. File 2. Masbá, esperado tipo guri em vez de fandango. Fandango é um tipo string. E ele colocou que, né, que aqui a string está incorreta. Certo? Correto. Um último ponto a ser levado em consideração é caso a operação lógica dentro de um laço ou de uma estrutura de decisão, o tipo dos operadores que pertencem a essa operação lógica, eles sejam distintos. Ou seja, se você estiver comparando um inteiro com uma string. Então, nós estamos aqui comparando um inteiro com uma string, certo? Então, certo. se nós colocássemos aqui Uber, Uhum. aqui seria um inteiro e aqui seria um string. Não tem como comparar isso, correto? Correto. Então, iremos aqui fazer o teste. File 2. Erro sintático. Nós pecamos no nosso próprio... Por quê? Basicamente, a operação lógica ela é inválida. Porque, basicamente, ele só aceita números. Então, no caso, para nós fazermos uma verificação, seria, então, com 10.0. Aqui é inteiro. Isso. E aqui seria o Float. nosso float, né? Que seria o nosso gurizão, né? Que seja. Então, file 2. E agora sim, um erro semântico. Masbá, operação lógica entre tipos incompatíveis. E só para argumentar, aconteceu esse erro porque, assim, o erro tá correto. O erro sintático, né, que foi colocado na linguagem foi o seguinte, que sempre colocamos ou números, no caso inteiros, ou reais para serem feitas operações lógicas. Então, só para verificar que nossa parte sintática também está funcionando junto aqui, né, em conjunto com a parte semântica também. Antes de dar prosseguimento, um ponto que não foi tão colocado em evidência é que, na realidade, não é um erro semântico de fato, é mais uma verificação de uma variável que foi declarada, mas não utilizada. É gerado apenas um warn escrito essas variáveis dentro de um arquivo de texto de saída. Mas como, por motivo de visualização disso, dá para colocar algumas variáveis extras e verificar isso, tanto no log quanto no arquivo de saída.
como por exemplo Vou colocar aqui então Gurizão A e Fandango B. É para notar que eles não foram utilizados, correto? Então, quando nós colocamos file 2, ele coloca variável A não, declarada, mas não utilizada, e variável B declarada, mas não utilizada. Correto? Correto. E também temos aqui no warning uma variável, né, de saída. Vale argumentar também que as nossas saídas estão aqui, a tabela de função, né, a tabela de símbolos de função, e também a tabela de símbolos de variáveis, todas, né, separadas, conforme seus nomes, os seus tipos e se foram utilizadas ou não. Então, todos os códigos que nós estamos executando até o momento está sendo gerado essa tabela. Só não está sendo demonstrado a todo momento por questão de tempo, né? Mas basicamente toda execução gera esse arquivo de saída que é o output symbol table functions e output symbol table variables. Ok? Uber tem mais algum teste a ser feito em específico? Não, todos os testes que foram implementados foram já apresentados e gerado algum teste dentro do código. Então, beleza. Agradeço pela sua ajuda. Vamos lá. Então, basicamente, temos que aqui o file 2 foram testados. Existem outros arquivos a serem testados. E na main é possível notar a tabela de símbolos, onde é possível ver. Outra capturar nessa tabela de símbolos, onde nós colocamos no arquivo, né, como é possível ver no output. E assim nós finalizamos a nossa análise semântica. E nesse momento, após toda a demonstração que o Uber veio, né, também após a demonstração aqui também da implementação do código e com o auxílio do Uber, nós iremos adentrar agora para a apresentação do Derk e de todo o desenvolvimento que foi feito, toda a documentação, todo o detalhamento que foi feito ali no documento. E para isso que eu passo agora a apresentação para a Eduarda. E muito obrigado, até mais. Olá, pessoal, eu me chamo Eduarda Simonis Gavião e agora eu vou estar dando continuidade na apresentação. Eu vou estar falando um pouquinho agora do DERC, a Documentação de Especificação de Requisitos do nosso compilador BAT. Então, quando a gente adentra aqui na nossa documentação, você já dá de cara com o sumário, que é como o nosso documento está organizado. Primeiramente, tem a nossa introdução, uma descrição geral, certo? Com comandos da linguagem, a perspectiva do nosso compilador, certo? Depois a gente parte para uns requisitos específicos, como ele funciona, o que é necessário para ele funcionar, certo? A usabilidade dele, o desempenho, qual o desempenho do nosso compilador. Depois temos a formalização da linguagem, o instanciamento do nosso compilador, projeto das fases do compilador. Aqui entra aquelas fases da análise léxica, sintática e semântica, bem detalhadas com seus devidos testes. E, por fim, nós apresentamos as referências e também um apêndice, que são os nossos diagramas sintáticos. Aqui estão todas as nossas versões dispostas. A nossa primeira versão foi quando a gente criou o documento de fato, com os nomes dos capítulos, com as divisões mesmo. Depois, a gente já começou a escrever o nosso documento, com a parte léxica e sintática. Na versão 3.0, a gente já adicionou a nossa parte semântica. E, por fim, aqui na versão 4.0, houve a revisão de toda a nossa documentação. Então, aqui na nossa introdução, a gente basicamente mostra o intuito da criação e construção de um compilador. Como que, ao passar dos anos, veio a estrutura de um compilador, a estrutura da criação de um compilador e como ela é feita hoje, certo? Depois disso, a gente tem a finalidade do nosso compilador. Não do nosso, mas de um compilador em geral. Aqui tem algumas referências que foram citadas, que a gente utilizou, tá bom? Tem também algumas imagens que demonstram o processo de comunicação, como é feita uma comunicação de um lado a outro, como ele deve funcionar. Aqui a gente fala muito sobre linguagem, sobre gramática. Nesse documento, ele explica muito bem como o nosso compilador ele deve ser usado.
Depois que você termina de ler esse documento, você sai sabendo usar o Batchê. Você sai sabendo programar em Batchê Language. Essa é a finalidade da nossa documentação. Depois que a gente parte da finalidade e assim por diante, a gente vem para as definições e acrônimos e abreviações. Aqui a gente define o que é bagual, o que é barbaridade, que são os termos que a gente usou para criar a nossa linguagem de fato. Porque a gente usou gírias gaúchas, mas a gente tinha que explicar quais eram essas gírias gaúchas e como elas são usadas lá no Rio Grande, né? Então, assim, bagual é um cavalo manso, né? Que ele se tornou selvagem. Aí tem barbaridade, batê, bem capaz. E daí a gente também colocou outros termos que a gente foi usando ao longo da nossa documentação, que é o bem capaz, BNF, BNF, gramática também, e outras coisas que poderiam surgir dúvidas no decorrer da leitura da documentação. Depois que você passa dessa parte introdutória, vem a perspectiva do compilador. A gente basicamente explica aqui o processo de interação do usuário com o compilador. Como que vai funcionar essa interação do usuário com o nosso compilador. Essa seção aqui, ela é fundamental para o entendimento do nosso compilador. Porque como você faz para declarar o Batchê? Como você faz, o que é o Batchê? O Batchê é nossa main. Como que eu declaro uma variável na Batchê Language? Aqui tem como você declara uma variável. Como eu faço a atribuição de valores nessas variáveis? Aqui também tem explicando. É fundamental para o entendimento do nosso compilador, para o entendimento da nossa linguagem, a leitura dessa seção. Aqui tem falando um pouquinho sobre a main, que é a nossa Batchê, as variáveis, que é fandango, guri, gurizão, as atribuições dessas variáveis, que é quando você vai passar um valor dessa variável, certo? Aí aqui tem os processos de leitura, escrita, blocos de repetição, que é o em cima do laço. Depois tem os operadores matemáticos e lógicos aqui também, ó. Blocos de decisão, declaração de função. Então, tudo bem explicado e explícito ali na seção 2. Então, aqui em requisitos específicos, a gente explica basicamente todos os requisitos de software e também apresenta alguns aspectos de funcionalidade e usabilidade. No fim, a gente mostra um pouquinho qual é o nosso desempenho, a partir de alguns testes que foram feitos nas análises léxica, sintática e semântica. E depois a gente coloca isso bem explícito na seção de desempenho, certo? O nosso compilador ele foi todo desenvolvido em Python, certo? Então, para você utilizar o compilador, é necessário que o seu computador tenha suporte para a linguagem Python. Em questão de funcionalidade e usabilidade fica bem descrito na documentação. Eu não vou detalhar muito aqui, porque senão eu vou passar horas lendo a documentação e acredito que não é esse o intuito, é realmente apresentar o que tem aqui na documentação. E aqui a gente tem o nosso desempenho. O desempenho eu acho interessante explicar, porque é o seguinte, a gente implementou um autômato na mão, com força bruta mesmo. A gente implementou todos os estados, todas as transições. Então, assim, ele é bastante complexo. Mesmo que ele seja fácil de entender, a complexidade computacional dele acaba sendo alta. Conforme a gente foi fazendo os testes, a gente viu que a complexidade dele era aproximadamente O de n ao quadrado. E também a gente percebeu uma coisa, os testes que a gente fez eram de 10 a mais ou menos 1000 linhas. Então, a gente recomenda aqui que se você for programar em Batchê Language e for utilizar o nosso compilador, que é para Batchê Language, você não utilize arquivos maiores que essa limitação. Em questão de formalização da linguagem, o nosso alfabeto também está todo descrito na seção 4. A tabela de tokens também está descrita nessa seção. A função principal, que é a Batchê, que é a nossa main, recebe um TK main como token. TK function vai para a barbaridade. E assim está todos os nossos tokens descritos aqui. As características da linguagem, as palavras que estão reservadas também estão descritas aqui na tabela 1, de palavras reservadas, que são Batchê, Impulchê, barbaridade, em cima do laço, fandango, trife, guri, bagual, gurizão, bem capaz, printchê e larguei mão. Também falamos um pouquinho sobre identificadores e variáveis, comentários e espaços em branco.
Aqui está todo o nosso diagrama de estados, o nosso autômato. Então, assim, como eu falei, foi tudo implementado à mão, força bruta mesmo. Como pode ser visto aqui, ele é bem grande. Mas para ser entendido o compilador, de fato, é interessante que seja lido e que preste bastante atenção na hora de fazer a leitura desse diagrama de estados. Em questão de gramática também, a gente apresenta aqui na seção 4.5, certo? E depois, na tabela 3, a gente apresenta a nossa eBNF, com nossas regras de produção, tudo bem detalhadinho. Aqui tem basicamente uma parte textual da nossa eBNF. Aqui estão nossas regras de produção e aqui está uma parte textual de como a nossa eBNF é constituída, como ela é descrita, certo? Então, se caso houve alguma confusão aqui, não entendi muito bem uma regra de produção, aqui embaixo tem a parte textual explicando essas regras de produção, dos comandos principais, claro. Aqui tem o instanciamento do compilador, como deve ser carregado o arquivo, como que funciona para esse compilador funcionar. Aqui, no caso, que é necessário carregar o nosso arquivo main.py, né, através do terminal, que vai conter a path apontando para Python. E daí, então, necessariamente, você precisa informar o nome do arquivo que vai ser executado sem a extensão. Então, você dá lá um nome de arquivo, você escreveu tudo em Batien e você escreve lá o seu arquivo sem a extensão. No final, vai aparecer o resultado da análise léxica, sintática e semântica, certinho, se não houve nenhum erro, e se houve, vai aparecer os devidos tratamentos. Aqui, na seção 6, vem os projetos da fase do compilador. Então, aqui, como a gente já apresentou nas outras entregas, a gente fala sobre análise léxica, a implementação do autômato, está tudo bem explícito aqui, a criação das funções, a criação das classes, certo? Está tudo bem explícito aqui, tem o diagrama das classes que a gente criou para a implementação no código, certo? Passando mais um pouquinho aqui, tem a parte de implementação dessa análise. Depois a gente vai para a parte, depois disso, a gente vem para exemplos de código-fonte e a saída. Então, aqui a gente tem o nosso código-fonte e aqui a gente tem a saída, os tokens que foram gerados na nossa saída. Aqui foi gerado um código pequeno, a nossa saída, um código maior e a nossa saída, certo? Olha como ficou grande, então, a nossa saída de tokens. Depois partimos para análise sintática. A gente fez basicamente o mesmo processo que a gente fez na análise léxica, a gente fez na análise sintática. Primeiro descreveu tudo sobre análise sintática, depois descrevemos tudo sobre implementação, sobre como as classes foram implementadas, e depois, de fato, fizemos o teste, certo? É interessante a gente falar um pouquinho aqui na análise sintática, que na hora de construir a nossa árvore, a gente utilizou dessa forma de representação, que está lá no apêndice A, se caso quiserem dar uma olhada, certo? Lá no apêndice A tem a representação da nossa eBNF da Batien, onde cada regra de produção ela está muito bem explícita aqui, certo? Cada regra de produção ela dá um ramo e fica muito mais fácil o entendimento de como foi feito o processo de implementação. Depois que passamos disso, né, a gente vem para os exemplos de código, vem também para o nosso código de entrada e depois para o nosso output, né, para a nossa saída, que nos entrega uma árvore, que é um pouquinho diferente. Ela dá a nossa árvore com os níveis, os tokens que ela gera, certo? E os nomes aqui. E também no final a gente implementou uma coisa um pouquinho diferente. Ele gera a árvore que além de mostrar ali printada a nossa árvore, ela também mostra o desenho da árvore que foi formada, certo? Aqui tem outro exemplo também, só que foi os mesmos códigos, né? E o código aqui, ele tá grande também, como vocês podem ver, deu muito grande também a saída. Bem grande. Aqui a gente não colocou a árvore dessa saída, porque ela realmente ficou enorme e acabaria perdendo a qualidade na hora de colocar aqui na documentação.
Partindo para a análise semântica, foi feito exatamente o mesmo processo. Primeiro fala o que é análise semântica, primeiro se descreve o que é análise semântica, como foi feita a nossa implementação da análise semântica, as tabelas de atributos, as descrições e assim por diante. E, por fim, a gente passa exemplos de entradas de códigos e a saída. Demos aqui um exemplo de erro semântico, e aqui colocamos a saída do nosso erro semântico, certo? Fizemos isso também para várias possibilidades de erros, né? Fizemos aqui para verificação de unicidade de variáveis, verificação de existência de variáveis, unicidade de função e assim por diante. Está tudo bem escrito no nosso documento. Muitos erros. E, por fim, a gente apresenta a nossa tabela de símbolos. Bem descrita aqui, como é feito na análise sintática, na análise léxica e na análise semântica. Aqui, a gente apresenta o exemplo de código-fonte e saída. Então, aqui, como foi feito anteriormente, coloco o código-fonte e o que é entregue no final da análise semântica no código de saída. Bom, pessoal, da minha parte era isso. Eu acredito que os meninos explicaram muito bem a parte de análise semântica, certo? O nosso documento está disposto, caso quiserem dar uma lida. Aqui eu passei bem rápido os principais tópicos, as principais informações que estavam ali. Mas para se entender de fato a linguagem e sair programando em Bate-Language, sair programando em gírias gaúchas, eu aconselho mesmo, de fato, ler a documentação, ler detalhadamente com calma, assim como você faz com qualquer outra linguagem, certo? E é isso. Muito obrigada pela atenção.